bem, a essa estrutura nós chamamos sistema colonial. Esse sistema, para manter esse sistema, a manutenção desse sistema, ela necessitou, né, para garantir esses os objetivos que esse sistema encampava, foram fundamentais algumas iniciativas. Primeiro, acumulação de formidável riqueza, saqueando-se evidentemente metais preciosos na América Espanhola, produção e exportação de mercadorias valiosas como açúcar na América Portuguesa. Então, se na América Espanhola os espanhóis tiveram mais sorte, entre aspas, que a parte que coube a eles encontraram muito rapidamente metais preciosos e conseguiram saquear esses metais e mandar para o continente europeu. Os portugueses não tiveram tanta sorte, eles não encontraram uma grande densidade demográfica que pudesse imediatamente escravizar os indígenas. Houve escravidão indígena, mas inicialmente encontraram mais dificuldade e não encontraram metais preciosos logo no início da sua invasão. Então os portugueses acabam tendo que ir no continente africano e escolheram um produto que já era conhecido dos africanos, que já sabiam trabalhar naquele produto, e era um produto raro e, portanto, caro na Europa e que, portanto, poderia ser produzido tendo como resultado grandes lucros, que foi a cana-de-açúcar transformada em açúcar. Então, enquanto os espanhóis inicialmente basearam a sua colonização com o saque das riquezas minerais, Portugal baseia a sua colonização utilizando a produção e exportação da cana-de-açúcar. Um outro ponto fundamental, um outro objetivo fundamental para garantir essa colonização foi a implementação do trabalho escravo ou outras formas de trabalho compulsório aos povos dominados. No Brasil, foi o trabalho dos escravizados negros e indígenas, sendo que a escravidão negra acabou sendo mais longeva e com resultados econômicos melhores para os europeus, mas houve a escravidão indígena. E na América Espanhola houve o trabalho compulsório, escravidão pura e simples ou outras formas de trabalho compulsório, falaremos aqui mais adiante, e que explorando os próprios nativos. A terceira foi a implementação da cultura e da ideologia europeia através da conversão religiosa dos povos dominados. A ideologia, eu quero novamente repetir aqui e falar da importância da ideologia, ela tem um papel muito importante na dominação de outros povos. Você pode dominar pelas armas, pelo poder econômico, mas para a dominação ser completa, ou completa nunca é, mas se uma dominação mais efetiva, é necessário convencer o dominado que a dominação é legítima e justa. Para isso a ideologia é importante. Para isso, naquele momento, a religião era importante. Era importante convencer o dominado que aquela dominação era benéfica para ele e não prejudicial para ele. E aqueles que resistiram à dominação deveriam mesmo ser eliminados porque estavam resistindo ou à palavra de Deus ou estavam resistindo ao progresso que era inerente ao ser humano, enfim, estavam resistindo a melhorar a sua condição de humano. Então a ideologia ela tem um papel fundamental no processo de dominação. Na Europa, por parte dos europeus, contra os outros povos. Por isso essa importância tão grande da imposição da religião do dominante. Da mesma forma que na Europa mercantilista, a criação dos Estados nacionais e o absolutismo tem por objetivo principal o atendimento das demandas da burguesia, em ascensão, uma única moeda, uma única legislação, um único imposto, que era essa estrutura que foi criada e que justificou o absolutismo, porque o fracionamento do sistema feudal impedia o comércio, porque existiam várias moedas, existiam várias legislações, existiam vários impostos. Então a ideia é unificar
quem protagonizou essa unificação foram os reis absolutistas, que a eles foi delegado poderes para exercer essa unificação. Então, nós tivemos o absolutismo como um dos principais instrumentos da expansão da burguesia. Então, da mesma forma que na Europa o mercantilismo, a criação dos Estados Nacionais do absolutismo tem por objetivo principal o atendimento às demandas da burguesia em ascensão, nos Estados construídos nas colônias, a principal razão era a geração de riquezas. Assim, a apropriação violenta dos territórios e a produção da riqueza com a utilização do trabalho escravo e, consequentemente, o comércio dos seres humanos era da natureza do sistema que então se inaugurava. O sistema colonial, portanto, foi fundamental para o avanço do capitalismo e a sua forma mais eficaz, o liberalismo, que seria implantado posteriormente. O auge desse sistema foi atingido na América Espanhola e Portuguesa entre os séculos XVI e XVIII. Então, a tese que nós defendemos aqui e que João Manuel Monteiro e José Roberto do Amaral Lapa sustentam é o imbricamento que houve entre o processo de expansão da burguesia europeia, que é o mercantilismo, que essa expansão levou às grandes navegações, que por sua vez levou à dominação, à invasão de outras nações por parte dos europeus na África e no continente americano. E essa invasão, para efetivar essa invasão, foi necessário criar um sistema de dominação. Que sistema esse? É o sistema colonial. Portanto, o sistema colonial, a dominação, a colonização e a escravidão foram determinantes para a construção do capitalismo, para a construção dessa sociedade estruturada mais tarde na exploração do homem pelo homem, enfim, essa estrutura capitalista. Porque a partir da colonização, do sistema colonial estabelecido e da escravidão é que foi possível se amealhar grande capital que depois se transformou no capital comercial, no capital industrial, no capital financeiro. Então, esse sistema colonial foi fundamental. Nessa forma de dominação, Portugal e Espanha apresentam algumas singularidades. Eles não dominam de forma exatamente igual do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. Do ponto de vista econômico, começando pelos espanhóis, eles estabeleceram, por exemplo, um conjunto de tributos que os povos dominados na América Espanhola deveriam pagar para a metrópole, deveriam pagar para os dominadores. Então, eles adaptam até mesmo a forma de trabalho e a forma de tributação que já existia na América que depois virou América Espanhola, porque antes dos espanhóis, em especial os astecas, que eram uma das nações indígenas mais poderosas e dominavam as outras nações, eles estabeleciam também alguns tipos de tributos na relação com essas outras nações dominadas. Então, os espanhóis percebem essa estrutura que já existe e se aproveitam dessa estrutura adaptando às suas necessidades, os seus objetivos. Então, ele estabelece alguns tributos, como, por exemplo, almojarifásico, que era considerado um imposto em cima do comércio interno e externo através da via marinha. O quinto, que era cobrado em cima da extração mineral, que também existia na América Portuguesa, principalmente no período das chamadas descobertas das Minas Gerais, onde era pago o quinto para a metrópole. A alcavala, que ocorre tanto em cima dos indígenas adultos acostumados com o trabalho, como em cima da circulação de produtos. Haveria pela proteção dos galeões que gerava o comércio entre a América e a Espanha. Então, eram alguns tributos que eram impostos
aos nativos e alguns tributos que eram impostos também aos colonizadores que praticavam o comércio, que praticavam a exploração, que praticavam a mineração, mas que eles também deveriam pagar os seus devidos tributos ao rei, à casa real, enfim, a toda a estrutura burocrática. Na organização dos trabalhos, os indígenas foram considerados vassalos do rei, no caso da Espanha, onde deveriam trabalhar para pagar impostos. Porém, esses impostos eram pagos com trabalhos compulsórios. Então, qual que é a lógica? Se os indígenas, se aquela terra é propriedade do rei, quem está naquela terra é vassalo do rei. Sendo vassalo do rei, tem que se pagar tributos ao rei, o que acontecia inclusive na Europa. Contudo, como esses indígenas não tinham valores, ou pelo menos valores que os europeus consideravam como valores, para pagar esses tributos, eles deveriam pagar esses tributos com o trabalho. Então, a exploração do trabalho compulsório na América Espanhola, ela é resultado desse entendimento que os indígenas eram vassalos. Então, vejo que existe uma diferença da escravidão pura e simples, que ocorreu principalmente no Brasil, dessa forma de trabalho compulsório. Porque na escravidão pura e simples, o indivíduo é considerado uma propriedade. Aí não, eles são considerados vassalos do rei e que, portanto, deveriam pagar impostos ao rei. Ocorre que, como eles não têm o dinheiro, o ouro e a prata, até porque eles saquearam o ouro e a prata, eles vão pagar com o trabalho. Então, este é o entendimento que os europeus têm, ou os espanhóis particularmente, têm em relação aos indígenas.